meu Deus me reconhecerá como nos teus solteiros, meu Deus, não sou qualquer um, sou teu, meu Deus, pois sempre tenho vindo aqui, sou teu, meu Deus, não sou qualquer um, sou teu, meu Deus, pois sempre tenho vindo aqui. Vou alçar a minha voz, todo o coração, vou alçar a minha voz aos céus, oferecer louvores a Deus e do alto trono diga eu sei, a minha voz ouvida será e ecoará minha voz no céu, me reconhecerá como dos seus e ecoará minha voz dos céus, me reconhecerá como dos seus, meu Deus, não sou fácil. Sou teu, meu Deus, pois sempre tenho vindo aqui. Sou teu, meu Deus, não sou qualquer um. Sou teu, meu Deus, pois sempre tenho vindo. O Senhor tem liberdade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus por primeira vez. Pode cantar, por favor? Deixa eu falar com você. Embaçou tudo o óculos aqui. Deixa eu falar com você algo importante. Tem pessoas que elas começaram muito bem. Eram pessoas dedicadas a Deus na oração, eram pessoas dedicadas a Deus na leitura bíblica, eram pessoas dedicadas a Deus na frequência à casa do Senhor, eram pessoas dedicadas a Deus no evangelismo, eram pessoas dedicadas a Deus no que diz respeito a ofertas à casa de Deus, eram pessoas dedicadas, eram pessoas empenhadas, eram pessoas que começaram muito bem, mas de repente elas pararam, e é perigoso esse negócio de parar, irmão. Por quê, pastor? Porque quando você para, você oferece a oportunidade para o adversário te alcançar, e se o adversário te alcançar, e de alguma maneira ele pode conseguir te envolver, e se ele conseguir te envolver, ele vai te levar para as trevas novamente. Irmão, a carne humana, ela é manhosa, ela encontra razão aonde não tem razão. E às vezes nós tiramos os olhos de Jesus, irmão, porque o grande problema é esse, é essa falta de compreensão, que quando nós fazemos, nós não estamos fazendo ao homem, para o homem, nós estamos fazendo para Deus. E às vezes falta esse entendimento no nosso espírito. Primeiro livro de Samuel, deixa eu te mostrar uma das coisas que tem feito as pessoas, com que as pessoas parem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, deixa eu pegar aqui. É muito sério que eu estou falando com você. Por quê, pastor? Porque isso pode acarretar num problema muito sério para a tua vida amanhã. Muito sério. Eu vou ler na linguagem de hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 1.
nós estamos aqui adorando a Deus, então o pastor transpirou um pouco. Então o motivo de eu estar aí usando a toalha aí, que você está me vendo aí enxugando, é porque está transpirando. Vamos lá. Apesar do friozinho, não é friozinho não, 17 graus, eu acho que não é frio ainda, né? Vamos lá. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atacar os filisteus? Primeira coisa que eu quero que você entenda, Davi, ele já estava enfrentando uma grande dificuldade. Qual era a dificuldade? Ele estava fugindo de Saul. Saul estava perseguindo, Saul estava tentando matar a Davi. Ele tinha com ele algumas pessoas problemáticas também, pessoas endividadas, pessoas cheias de situação complicada. Eram cerca de 400 pessoas que, de início, quando ele foi para aquela caverna em Adulão, umas 400 pessoas de início. Daqui a pouco tinha 600 pessoas com ele. Mas quando é 600, está falando dos homens, porque na verdade eram 600 famílias, né? Vamos supor que na minha família eu tinha 10 filhos lá, aí você coloca aí, você está compreendendo? Vamos supor que a média, vamos fazer dessa maneira, melhor ainda, vamos supor que a média era de 5 pessoas por família, aí você coloca 6 vezes 5, quantas pessoas não tinha lá com Davi? Né? Tinha uma média lá de 3.000 pessoas com Davi, né? Para você entender, a Bíblia fala de 600, mas fala dos homens, dos guerreiros que estavam ali com ele, mas cada guerreiro tinha sua família. Eu não sei se você se lembra daquele evento que houve lá em Ciclag, quando eles chegaram, as famílias tinham sido levadas, inclusive as mulheres de Davi. Então cada um tinha sua família, 600 fora os filhos, mulher, né? Naquela época podia ter mais de uma mulher. Davi, por exemplo, tinha 2 naquela época, né? No decorrer da vida de Davi, você vê que ele teve mais de 2, mas naquela época ele tinha 2. Então ele já tinha os problemas dele, já tinha as dificuldades dele. Agora ele ouve dizer que o povo de Keila, era uma cidade, o povo de Keila estava sofrendo. Os inimigos, que também eram inimigos dele, estavam atacando o povo de Keila, estavam levando o trigo, ou seja, aquele povo estava perecendo. Ele já tinha os problemas dele. Agora surgiu uma situação que ele teria que se envolver no problema de outra pessoa. Você está entendendo o que eu estou querendo mostrar para você? Então, às vezes, você é uma pessoa que já está com uma dificuldade, já está enfrentando um problema, mas só que Deus, Ele quer usar você para socorrer alguém, para ajudar alguém. E às vezes a gente fala: meu Deus, já estou com tanto problema agora, eu vou me envolver também na vida da Joaquina. Mas Deus está chamando você para se envolver na vida da Joaquina. Deus quer que você seja a resposta de oração daquela vida. E você tem que ter esse entendimento com você. Preste atenção, vou ler novamente. E Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Era a comida deles, era o sustento deles, da família. Então perguntou Deus ao Senhor. Por que Davi perguntou a Deus? Por que ele perguntou a Deus? Deus tocou o coração dele. É aquilo que eu estava falando para você há pouco. Eu estava lá, 2 graus abaixo de zero, sensação térmica 28 graus, negativo lá em Cascavel, mas eu estava no meu apartamento, eu estava debaixo da coberta. Naquela hora ali, que eu estava, vamos dizer assim, entre aspas, né, sofrendo com aquela situação, porque não era um sofrimento de verdade, né, era uma temperatura que eu não estava habituado, não estava acostumado, mas naquela hora Deus me mostrou que apesar do problemazinho ali, aos meus olhos que eu estava enfrentando, tinha gente enfrentando um problema muito maior, porque tinha gente dormindo debaixo de marquises, tinha gente dormindo em calçada, tinha gente que não tinha uma coberta para poder cobrir, tinha gente que não tinha um teto, porque nessa época em Cascavel, normalmente não é só frio, né? É uma época de tempo muito nublado e daquela garoa praticamente constante. Você compreende o que eu estou falando? Não é igual aqui, por exemplo, que agora está um frio aí de 17 graus e um sol estralando no céu. Não. Lá agora, normalmente, né? É lógico que eu não estou falando que isso é uma regra, né? Existe aqueles dias que está bem frio e aquele sol estalando. Eu já tive dias de estar 4, 5 graus positivo e aquele sol arrebentando no céu, né? Mas no normal, além do frio, tem esse agravante, a garoa.
Então, quer dizer, apesar de eu ter os meus problemas, tinha gente com problema maior. E eu não posso ficar à margem, irmãos. Você compreende? Eu não posso ficar à margem, vendo o sofrimento das pessoas sem fazer nada. Davi não podia ficar sabendo, chegou ao ouvido dele, que ele estava sendo atacado. Ele não podia simplesmente fazer de conta que nada estava acontecendo. Mas hoje é o que parece. É o que parece que não está acontecendo nada. A igreja de Cristo não se move. Você não vê ninguém evangelizando, você não vê ninguém visitando, você não vê ninguém orando, você não vê ninguém se movendo. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão perecendo, as pessoas estão morrendo, e a igreja de Cristo está de braços cruzados, como se nada estivesse acontecendo. Nós não podemos ficar de braços cruzados. As pessoas estão sofrendo. Mas pastor, eu já tenho os meus problemas. Eu sei que você tem. Mas você tem que entender que mesmo você tendo as suas dificuldades, mesmo você tendo os seus problemas, você tem que entender que você foi chamado por Deus para fazer uma obra para Ele. Então Davi ouviu falar, ele não podia fazer de conta que nada aconteceu. Ele foi falar com Deus. Falou: Senhor, eu escutei falar, né, que eles estão atacando, estão levando os mantimentos do povo de Keila. E aí, faço alguma coisa, não faço? O Senhor resolve através de outro? É através de mim que o Senhor vai resolver? O Senhor vai resolver através deles mesmos? Como é que é a situação? Como é que é a coisa? Ou seja, Davi fez uma coisa que nós temos que fazer. O quê? Ele se apresentou a Deus para ser usado. Você tem que aprender a se apresentar a Deus para ser usado. Se Deus quiser usar, Ele usa. Se Ele não quiser, tudo bem. Mas Ele se apresentou. Nesse caso aqui, Deus quis usar ele e usou. Teve situação dele se apresentar, como por exemplo na construção do templo, que Deus falou: eu quero o templo, mas não é você que eu vou usar. Eu vou usar uma outra pessoa. Mas o importante não é se Deus vai me usar ou não vai me usar. O importante é que eu me apresente ao serviço dele. Eu me apresente diante dele para ser usado. Mas tem pessoas que a dificuldade está aí, a dor está aí, o sofrimento está aí. A pessoa está fugindo, está se escondendo. Está abrindo mão de ser usado por Deus? Não. Eu tenho que me apresentar a Ele. A forma que Ele quiser usar também é com Ele. A forma que Ele quiser usar também é com Ele. Eu só tenho que me apresentar. Davi se apresentou. Devo ir atacar os filisteus? Aí Deus respondeu: sim, respondeu o Senhor. Ataque e salve a cidade de Keila. Ele ia fazer uma obra para o povo de Keila? Sim ou não? Não. Ele ia fazer uma obra para Deus. E é aí que algumas pessoas têm perdido a bênção de Deus, porque elas ficam esperando gratidão. Outro dia mesmo eu conversava com um amigo e falou: pastor, eu não vou lá porque a gente se esforça, a gente se prepara, a gente dá o nosso tempo, a gente gasta, e as pessoas não reconhecem. Irmão, nós não temos que esperar gratidão de ninguém. Se você esperar gratidão humana, você vai se decepcionar. E você tem que ter o entendimento que nada que você faz propriamente para a pessoa. Você está fazendo é para Deus. Quem foi que o escalou para fazer? Foi Deus. Então ele estava fazendo para quem? Para Deus. Olha só, vou ler novamente. E Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor. Davi perguntou: devo ir atacar os filisteus? Aí Deus respondeu: sim, respondeu o Senhor. Ataque e salve a cidade de Keila. Agora preste atenção. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá. Quanto mais ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Em outras palavras, nós já estamos cheios de dificuldade, Davi. Vem você agora arrumar mais um problema para a gente? Não. Ô Davi, não vamos não. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, não deixa ninguém tirar você do plano que Deus traçou para você. Não deixa. Ah, pastor, eu queria até ser um obreiro, mas minha mulher não quer. Irmão, não deixa ninguém atrapalhar o plano que Deus traçou para você. Ah, eu queria ser uma obreira, mas meu marido, o pastor sabe, né, acaba tendo problema em casa. Não deixa ninguém atrapalhar o plano que Deus traçou para você. Tem pessoas dependendo do teu comprometimento com Deus para que o sofrimento delas acabe. Põe isso dentro de você. E eu vou falar uma coisa para você com seriedade. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Se eu me recusar a pregar o Evangelho, Ele não vai me castigar. Minha vida não vai ser sofrida. Mas uma coisa vai acontecer.
Cada pessoa que precisava ouvir de Deus através de mim e não ouviu, eu vou ter que responder diante de Deus depois. É coisa séria. E olha, não fica pedindo opinião para ninguém. Deus falou, Deus mandou, submeta-se, obedeça. Pastor, mas eu vou enfrentar dificuldade se obedecer a Deus. Mas quem foi que falou para você que fazer a vontade de Deus é coisa simples? Fazer a vontade de Deus às vezes é um sacrifício enorme. Fazer a vontade de Deus muitas vezes vai requerer de você, vai requerer de mim, abrir mão de certas situações, de certos confortos, de certos modos de viver. Vai ter que abrir mão de muita coisa. Quando o Senhor Jesus falou, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele estava dizendo, olha, o negócio é o seguinte, tem dia que eu vou estar dormindo no relento, tem dia que eu vou estar dormindo num hotel, tem dia que eu vou estar pregando numa sinagoga, tem dia que eu vou estar pregando ao ar livre, ó, eu não tenho parada não. Ou seja, se você está preocupado com conforto, se você está preocupado com uma vida tranquila, não é me seguindo que você vai conseguir essa vida. Por quê, pastor? Ele deixou claro, nesse mundo tereis aflições. A vida tranquila, a vida de paz, a vida sossegada é na eternidade. Enquanto você estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, vou falar uma coisa a você. Você surgiu um problema na tua vida, você resolveu? Fica tranquilo não. Por quê, pastor? Vai ter outro BO para resolver daqui a pouco. Resolveu? Vai ter outro BO daqui a pouco. Resolveu? Vai ter outro BO daqui a pouco. Por quê, pastor? Porque a vida de quem pertence a Deus é assim. É o adversário tentando tirar você do caminho da verdade o tempo todo. E você resistindo o tempo todo para viver e fazer aquilo que Deus quer que você faça. E isso requer de nós empenho, isso requer de nós esforço, isso requer de nós dedicação. Isso requer de nós renúncia. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então Davi consultou novamente a Deus. Quer dizer, ele foi consultar novamente a Deus. Ele não tinha que ter consultado de novo não. Não tinha não, pastor? Não. Deus já tinha mandado. Deus, quer que eu vá lá orar para a irmã Joana? Vai. Aí a minha mulher, não vai não, sabe, a irmã Joana está com Covid, você pode pegar Covid, não vai não. Aí então a minha mulher falou, né, aí eu vou, Deus, em outras palavras, é como se eu dissesse, Deus, o senhor tem certeza, o senhor quer que eu vou lá orar mesmo para a irmã Joana? Não, já falou comigo uma vez, ele não tem que falar de novo. Davi não tinha que ter consultado de novo. Tem muita gente nesse negócio. Você já sabe que Deus quer que você faça. Você está perguntando por quê? Por quê? Cuidado, hein? A Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso é tentar Deus. Cuidado. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu, vá, Keila, e ataque, porque lhe darei a vitória sobre os filisteus. Ele falou, vai, rapaz. Eu não estou falando para você ir. Se eu estou mandando você ir, porque eu estou com você. Mas Deus, eu vou ter problemas, vou ter dificuldade. Eu não estou mandando você ir. Você vá, eu estou com você. E se eu estou com você, certamente você vai ter a vitória. Irmão, não importa a situação. Importa se Deus está conosco na situação. Não importa. Se Deus está conosco na situação, tranquilo. Chega até a ser covardia com o inimigo, irmão. Por quê, pastor? Porque a vitória é certa. A vitória é certa. Agora a questão é Deus está comigo. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? 5. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus e mataram muitos deles e tomaram o seu rebanho. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abitar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, escapou do que, pastor? No capítulo anterior, você vai ver que Davi fugindo de Saul, ele foi lá na cidade dos sacerdotes. E ele conversando lá com o sacerdote deu pão para ele, o sacerdote deu a arma do Golias para ele, do gigante Golias para ele, que ele tinha matado o gigante Golias, as armas estavam guardadas lá. Então Saul ficou sabendo, Saul foi lá, mandou matar todos os sacerdotes, não foi um genocídio, porque ele não matou só o sacerdote, matou a cidade toda, irmão. Mandou matar a cidade inteira. E esse sacerdote aqui, Aimeleque, foi o único que escapou. E ele tendo escapado, ele foi lá. Então vou ler novamente o 6, só para você entender do que ele escapou. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou
e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto de sacerdotal, a qual Saul foi avisado que Davi tinha ido para Keila, e disse: Deus entregou, isso Saul falando, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra aquele e cercar Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-los, disse ao sacerdote Abiatar: traga-me o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? E o Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas: Saul virá? Respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão me entregar também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão. Você vê que Deus falou que ele viria e Deus falou que os moradores entregariam. Que coisa séria. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, você viu que era 400 no começo, agora já eram 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram o seu rumo certo. E quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu clã. Então você vê que depois dele ter salvado os moradores de Keila, agora ele que estava em perigo, porque Saul descobriu que ele estava lá e era uma cidade onde Davi ia ficar encurralado, porque era uma cidade murada, uma cidade de portões fortalecidos, quer dizer, não ia ter como, Davi ia ficar sitiado, não ia ter como ele sair de lá. Se Saul viesse com um exército, cercasse a cidade, acabou para Davi, né? Ou os moradores entregariam a Davi, porque era só Davi que Saul queria, ou os moradores entregariam a Davi e os homens a ele, ou ele invadiria e mataria todas as pessoas da cidade. Então ele falou com Deus, falou: Deus, Saul vem mesmo? Deus falou: vem. Agora tudo bem, ele vem, mas os moradores de Keila, em outras palavras, vão lutar comigo? Porque se eles lutarem comigo, estou tranquilo. Deus falou: não. Eles vão me entregar? Vai entregar. Não é ingratidão? Eles não acabaram de livrar? Eu acabei de te ajudar. O certo não é você me ajudar. Eu acabei de te socorrer. Agora eu preciso de ajuda. O certo não era você me socorrer? Mas normalmente não acontece assim. E tem pessoas, porque às vezes ela recebe pelo favor que ela fez, pelo esforço que ela fez, pelo empenho que ela fez, ela recebe em troca ingratidão e ela para de fazer. Primeiro você está errado, porque você tem que entender que não foi para a pessoa que você fez. Não, pastor, ele fez para os moradores de Keila. Não, ele fez para Deus. Ele fez para Deus. E se ele tivesse que esperar a gratidão de alguém, ele tinha que esperar a gratidão de quem mandou ele fazer, ou seja, de Deus. E você pode ter certeza, irmão, que não tem nada que você faça, que você tenha feito, que Deus não vai recompensar você. Vou te mostrar, Mateus capítulo 25. Mateus é fácil. Qual é o verso, pastor? O verso é o 34. Vê o verso 31 que fica mais fácil para você, fica mais claro. Você sabe que esses dias eu enfrentei uma gripe muito forte. Fiquei 12, 13 dias com gripe. E pessoal pensou que era Covid. Eu falei: não é Covid. Não, pastor, é Covid. Vai lá, faz exame e tal. Não é Covid. Eu peguei, fui e fiz o exame. E aí, pastor? Não é Covid, é gripe. A médica me examinou e falou: olha, pastor, a saturação do senhor está 98 e o seu pulmão está super limpo. Ela falou: se o senhor teve Covid, o senhor teve uma recuperação extraordinária. Irmão, tem que parar com esse negócio.
Caiu um fio de cabelo, a pessoa é Covid. Coçou o tornozelo, é Covid. Para com isso. Existem outras coisas. O tempo muda, fica seco. Às vezes o organismo reage com alguma outra situação. Agora você tem que fazer é se cuidar, como sempre em tudo. Agora tem que tirar essa paranoia, tem que parar com isso. Tem gente que não sai de casa, não faz nada, parou de viver. De medo de perder a vida, abriu mão da vida. Para com esse negócio. E se por um acaso fosse Covid, faz o tratamento que tem que ser feito. E se morrer? Pouca glória. Não estou planejando morrer agora. Mas se Deus falar, é agora, eu vou fazer o quê? Falar, não vou. Você tem que morrer junto, não vou. Vou fazer birra, não vou. Não, se for a hora, é hora. Importante não é quando, é para onde. Essa semana eu perdi um amigo. Poxa vida, me doeu. Paulinho morreu. Paulo Sérgio é o nome dele. Puxa, me doeu. Eu conheço o Paulinho há anos, pastor. Um jovem, Paulinho deve ter o quê? 38, no máximo 40 anos ele tinha. Jovem, sempre me tratou com um respeito, um carinho, um amor muito grande. Orei pelo Paulinho, clamei. Era a hora dele. Era a hora dele, pastor, tão jovem. Tem coisas que eu não sei explicar para você. Por quê? Porque eu não compreendo. Um dos melhores amigos que eu tive na minha vida, ele morreu com 30 anos de um derrame. E olha que eu orei, eu clamei, eu busquei, eu chorei, eu jejuei, irmão, tudo que eu sabia fazer eu fiz e mais um pouco. E cada vez que eu falava com Deus, Deus falava comigo, Júnior, é a hora dele. Eu falava, mas Deus, o Enéas é tão jovem, Júnior, é a hora dele. Falei, como é a hora dele? Deus, o Senhor dá direito à vida até 70 anos. E o Senhor ainda falou que quem quiser viver mais, viva mais. Júnior, é a hora dele. Era só isso que Deus me falava. Você vê que Deus dá respostas curtas, né? Davi falou, Saul vai vir? Vai. O povo de Keila vai me entregar? Vai. Por quê, pastor? Porque Deus é o objetivo. Deus não é Deus de confusão, Ele não fica tecendo comentários de 2 horas, a pessoa fala, mas o que Deus falou mesmo? Não, Ele é simples, objetivo, direto. É a hora, é a hora. É a hora, é a hora. Agora, aquilo que eu falo, tem que ser prudente, né? Sigam os protocolos, tem que ter distanciamento, fique distância, tem que passar álcool na mão, passa álcool na mão, tem que usar máscara, usa máscara. Eu, nesses dias, por exemplo, que eu estava com gripe, eu sabia que era gripe. Eu não tive contato com ninguém. Até mesmo para o culto, eu cheguei na hora do culto, subi aqui, fiz o culto, fiquei no meu escritório, esperei todo mundo embora para depois eu sair, para não ter contato com ninguém. Era até perigoso se o obreiro falasse assim, pastor, bom dia, para não ter contato nem com palavra. Prudência. Só prudência, não colocar ninguém em risco, não colocar a vida de ninguém em risco. Meus netinhos queriam vir me ver, eu falei, não pode. Vovô, vem me buscar. Eu falei, não posso. Prudência, só. Tem que ser, seja prudente. Mas parar de viver, não é assim que funciona. Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem vier, como rei, presta atenção, quando o Filho do Homem vier. Então quer dizer que é para recompensa por tudo que você fez. Ela vai chegar na tua mão quando o Filho do Homem vier. Quando o Filho do Homem vier, como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Que lado você vai estar? Vou estar à direita, pastor, certeza? A Bíblia diz que vai ter um grupo que vai reclamar, hein? Senhor, em teu nome expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. Irmão, o que leva eu para o céu não é o poder que Deus transmite através de mim. O que leva eu para o céu é eu andar de acordo com o que diz a palavra. Jesus foi claro, eu sou o caminho. Irmão, artigo definido.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se eu não ando de acordo com a palavra, por mais que eu transmita, por mais que eu ensine, por mais que eu estude, por mais que eu mostre, se eu não ando de acordo com a palavra, estou fora. Que isso, pastor? Estou fora. Estou fora. Examine um homem assim, se examine. Se é uma pessoa que tem andado de acordo com o que a Bíblia diz, não é segundo a doutrina da igreja da graça, segundo a doutrina da igreja fulano ou beltrano, é segundo a palavra. Você tem andado segundo a palavra? Porque se não tem, se conserta. Porque enquanto é dia eu posso trabalhar, quando a noite vem não pode mais. O Paulinho, enquanto estava aqui, podia andar com Deus. E agora, pastor? Agora tem que esperar esse dia aqui. Está dormindo, tem que esperar esse dia aqui. O Enéas já faz 15 anos quase, está dormindo, tem que esperar esse dia aqui. É coisa séria que eu estou falando com você. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Está preparado desde a criação do mundo. Agora preste atenção nisso aqui. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor estrangeiro e o recebemos em nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Presta atenção nisso. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Não foi ao povo de Keila que Davi fez. Ele fez a Deus. Então ele não tem que esperar a gratidão do povo de Keila. Você não tem que esperar a gratidão de ninguém. Eu venho aqui, eu estudo, eu oro, eu busco, venho aqui e entrego para você. Se você quiser virar as costas para mim e ir embora, o que eu posso fazer? Se você quiser falar mal de mim, o que eu posso fazer? Se você quiser me xingar, o que eu posso fazer? Se você quiser passar na rua e virar as costas para mim, o que eu posso fazer? Por quê? Puxa vida, eu ajudei tanto aquela irmã e agora quer... Não, eu não fiz nada para ela. Eu fiz para Deus. Não, o senhor socorreu ela, pastor. Não. Eu posso ter socorrido ela, mas na verdade não foi para ela que eu fiz. Eu fiz foi para Deus. Tem gente que parou. Eu ia lá na igreja, eu ajudava, o pastor nem obrigado falava. Eu ia na favela, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. O pastor nem obrigado falava. Eu levava comida lá para o pastor, ele nem obrigado me falou. Quer saber? Eu não vou fazer mais não. Estou cansado de ingratidão. Irmão, manda esse demônio embora da tua vida. Ele está te roubando a bênção que Deus tem preparada para você. Ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Ele está roubando a bênção que Deus tem preparada para você. Preste atenção, Gálatas capítulo, para encerrar. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Você sabe que eu já andei nessa rua. Eu já andei nessa rua. Qual, pastor? De achar que alguém estava sendo ingrato comigo. Porque a vida de um pastor, você não sabe. Às vezes a pessoa, às vezes ela não entende. A vida de um pastor é uma vida, às vezes, de sacrifício. É uma vida que você normalmente fica longe da sua família. É uma vida que normalmente você não tem amigos. É uma vida que normalmente você vive só.
Às vezes até mesmo os obreiros fazem um aniversário aí, pensa que convida o pastor para cantar parabéns junto? Convida nada. Às vezes algum vai lá, leva um pedaço de bolo, leva uma meia dúzia de salgadinho gelado já. A vez de pastor, às vezes é muito solitário. Mas e aí, pastor? E aí que nada do que eu faço, nada do que é feito para alguém. É feito para Deus. É feito para Deus. Então você tem que entender, se você fez ou deixou de fazer, compreenda. Eu não fiz para Judite. Eu ajudei tanta Maria, agora a Maria me virou as costas, pastor. Tu tá magoada, larga a mão dessa besteira, você é um demônio para te roubar a bênção. A tua recompensa, ela vem do Senhor. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Presta atenção, 6:9, ó. E não nos cansemos de fazer o bem. Não cansa não. Eu estou cansado, pastor, estou cansado. Não cansa não. Não, aquele povo é ingrato, pastor. A gente vai lá, a gente se esforça, abre mão. Irmão, você vai receber a recompensa de quem, irmão? Será que você não entendeu? Será que você não entendeu que a recompensa ela vem do Senhor? Eu li a parte da recompensa, mas tem a outra parte também, das pessoas que ficaram à esquerda. Olha só, volta lá em Mateus. Você não pode se cansar de fazer o bem não, irmão. Mateus 25. Nós lemos do 31 em diante. Vamos ler o 41 agora. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo de maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado, o fogo eterno não foi preparado para o homem. O fogo eterno foi preparado para o diabo e para os anjos dele. Para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Olha aí, irmão. Aí, irmão, você foi chamado para ser obreiro? Foi chamado para fazer a obra de Deus? Você está com frescura aí? Aí, ó, você vai dar conta. Está amarrado, pastor. Como é que se amarra a palavra de Deus? Me explica como é que se amarra. Você vai dar conta. Depois dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e não me deram água. Eu estava estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? Responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. Está pensando que é brincadeira, né? Está pensando que o pastor está pegando no teu pé, né? Está pensando que é indireta para você, né? A palavra de Deus não é brincadeira, não. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. O que o homem planta, o homem colhe. É coisa séria. A minha vida vai continuar normal. Decidi, cato o microfone, jogo no chão, decidi, não vou mais fazer nada, acabou. Não aguento mais a ingratidão e isso e aquilo. Está decidido, está certo. Vou ter uma vida próspera. Se bobear, melhor do que eu tenho agora. Vou ganhar mais dinheiro do que eu ganho agora, porque as pessoas acham que o pastor é tudo rico, né? Uma semana atrás, antes de cair meu pagamento, se eu mostrasse a minha conta para você, você ia falar: pastor, quer me ajudar? Não é igual você imagina não, irmão. Não posso reclamar de nada não, tenho uma vida digna. Mas não é igual as pessoas imaginam por aí não, fora não, a fantasia na cabecinha delas não. Então decidi, vou ter uma vida boa, só que vai ter um dia. Esse dia aqui, que começa lá em Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele sentará no seu trono real. Hoje, ele vem como Salvador da humanidade.
Hoje ele veio como Cordeiro de Deus. Hoje ele veio como sacrifício pela humanidade. Amanhã ele virá como rei para buscar a igreja dele. Ele virá como rei para buscar a igreja dele. Quando o Filho do Homem vier como rei, quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele mesmo se intitulava, ele se chamava de Filho do Homem. Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham receber o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Ele veio como cordeiro. Um dia ele passava, João, que batizava, olhou e falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha lá. Agora ele vai voltar. Mas ele vai voltar como Senhor, como Rei. E eu quero estar à direita. Eu quero que você esteja à direita também. E a única maneira é respeitar a palavra dele. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Que a bênção do Espírito Santo esteja com você em casa. Eu quero fazer uma oração para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero que a unção do Senhor, a unção que cura, a unção que transforma, a unção que liberta, a unção que restaura, a unção que abre portas, a unção que traz respostas. Oh meu Deus, penetre a vida de cada pessoa, onde chega a minha imagem, onde chega a minha voz. Pai, onde houver uma obra do mal, seja ela inveja, feitiçaria, bruxaria, magia negra, encantamento, ou uma outra obra qualquer de Satanás, eu amarro, eu quebro essa força, digo: vai embora, espírito da doença, espírito da perturbação, espírito da morte, do medo, da insegurança, da paranoia, da angústia, da tristeza, toda a força do mal, sai em o nome do Senhor Jesus, Pai, e que haja um despertar. Eu dou a bênção do Senhor e eu o faço para a tua glória, e eu o faço em o nome de Jesus. Glória a Deus. A bênção de Deus está com você. Forte abraço. Tchau.